boa tarde. Bem-vindos a mais uma tertúlia. Estas tertúlias são, a tertúlia Sou Internista. Estas tertúlias são pensadas para nos relembrar que a história da medicina interna é feita muito mais do que de ciência, é feita de pessoas, e nestas comemorações dos 75 anos da SPMI convidámos vários internistas que são impactantes na nossa sociedade para nos falarem também sobre o seu percurso. O meu nome é Andreia Vilas Boas e nos próximos 45 minutos vou falar com a professora Lélita Santos sobre o seu percurso e sobre o que é para si, o que é que tem sido para si esta viagem pela medicina interna. A professora Lélita é professora e universitária no SUC, é internista de longa data, diretora do Serviço de Medicina Interna em Coimbra. Acabou recentemente, ontem, de ganhar o Prémio Nacional de Medicina Interna, mas estas facetas nós já vamos conhecendo da atualidade, mas queria começar por lhe pedir para nos falar de como é que veio parar à medicina, de onde é que vem e como é que veio parar à medicina. Então, boa tarde e muito obrigada por se lembrarem de mim, considerando que sou uma modesta internista e fiz a minha vida profissional sempre me considerando assim. Bem, eu comecei o meu percurso na medicina interna, enfim, no internato, não é? Antes disso, eu tinha entrado no curso de medicina, entrei no curso de medicina em 1975, em Coimbra. Propositadamente em Coimbra, porque já agora contando um bocadinho da história, antes, muito rapidamente, eu sou algarvia, nasci em Sagres, mas tive 2 anos em Sagres, embora tenha toda a minha família, quer paterna, quer materna, todas no Algarve. Depois, aos 2 anos, vim para Lisboa, porque o meu pai era, como ele chamava, marinheiro, ele era da Marinha, e viemos atrás dele porque o barco parava por ali e, portanto, nós, quando ele vinha, era bom estarmos ali perto. E, portanto, estudei em Lisboa o liceu. Depois, como Lisboa era naquela altura, era difícil pelas lutas políticas, porque antes do 25 de Abril era sempre um bocadinho difícil, a minha mãe achava que uma menina devia ir estudar para Coimbra, que era um pouco mais calmo à data. O meu pai também, ambos queriam que eu seguisse direito. E então fui sempre encaminhada para direito. Nos últimos anos do liceu, eu comecei-me a encaminhar para as ciências porque já queria ser médica. Queria qualquer coisa ligada à saúde. Inicialmente queria ser enfermeira, depois queria ser médica, mas isso já desde miúda. Nunca brinquei muito a mamãs e papás e coisas dessas, brincava sempre a coisas relacionadas com a saúde. Pronto, então, em que tudo se encaminhou para Coimbra, foi alugado um quarto em Coimbra para eu ir estudar, e entretanto deu-se o 25 de Abril, em 1974, estava eu no último ano do liceu, e aquilo foi muito conturbado, eu estava em Lisboa, assistia tudo aquilo, e envolvi-me muito politicamente na altura, porque já conhecia-o antes, e passei a viver aquela sensação de grande liberdade que se teve naquele dia. Já eu tinha, nessa altura, 17 anos, e, portanto, estava perfeitamente ciente do que se estava a passar e do que se tinha passado, que já tinha apreciado antes. Pronto, e, de qualquer maneira, vim na mesma para Coimbra, mas nesse ano de 74, todas as universidades fecharam e todos os cursos pararam. Sim. E então, por despacho, todos nós, os que estávamos para ir estudar para um curso superior, foi considerado que nós devíamos começar das bases e ser, enfim, operários, trabalhadores no básico, para percebermos mais tarde, quando fôssemos, enfim, do ensino superior, doutores, percebêssemos o que era trabalhar fisicamente. E então nós fomos fazer o serviço cívico, mas ainda com 18 anos. E então nós, na altura havia a epidemia de cólera, e eu, com os colegas que íamos para a medicina, fomos fazer esse trabalho de, digamos, tentar, enfim, paliar as pessoas que estavam com cólera. E simultaneamente os colegas, por exemplo, da engenharia, no mesmo grupo, foram fazer pontos militares para, enfim, para darmos melhores condições às populações. Pronto, andei nisso ali muitos meses.
Pois. Posso fazer uma pergunta? Só porque eu tenho imensa curiosidade com esse período ou pós-25 de Abril imediato. Portanto, isso coincide com um Portugal que tinha um regime de extrema-esquerda, não é? Daí essa proximidade do operário e Claro, pois, operário. imediatamente quem ficou aos comandos do país eram comunistas Sim. ou militares. Portanto, militares primeiro, mas já com uma base muito de esquerda, e depois comunistas. Havia o primeiro-ministro era um comunista mesmo, de Gema, enfim, era o Vasconcelos, sim, acho que era Vasconcelos, e pronto. E então... E viveu isso muito como adolescente, prestes a entrar na vida adulta, deve ter tido um impacto. Foi nessa altura uma coisa que me marcou muito, muito intensa. E eu acho que isso encaminhou-me para a medicina interna até posteriormente, porque depois as universidades reabriram e eu entrei em 75 no curso. Pronto, entrei no curso, fiz o curso, já agora num sistema de ensino que eu defendo, e que foi pioneiro e que acabou quase imediatamente nos 2 primeiros anos. Para a Faculdade de Medicina, nós entramos, aqueles que queriam ir para a farmácia e para a medicina. E fizemos os 2 primeiros anos integrados. Aliás, eu fiz parte das revisões curriculares, já depois como professora, na Faculdade de Medicina, e sempre defendi o regime de ensino integrado em medicina. Isto é, nós tínhamos, por exemplo, estudávamos o sistema nervoso, e então víamos a anatomia, a fisiologia, a fisiopatologia, depois a epidemiologia, as doenças e os tratamentos. Portanto, eu sempre defendi isso, porque acho que é muito melhor, embora claro que sempre melhor modulado. Pronto, e então nós durante esses primeiros 2 anos fizemos isso, éramos muitos, porque não houve números clausos. Quem tinha mais de 14 não fazia exame, quem tinha menos de 14 fazia exame de entrada, mas toda a gente entrou. E então, nesses primeiros 2 anos, de 3 em 3 meses, nós tínhamos um exame completo e quem chumbava saía da faculdade. Pronto. E então, no fim, ficámos muito poucos, como é evidente, e ainda havia alguns que tiveram menos de uma determinada nota, que já não me recordo, que tiveram que ir para a farmácia. Os outros ficaram em medicina. Pronto, e depois continuámos o curso. E pronto, no curso eu adorei a vida académica de medicina, vivo tudo o que era possível viver nessa época. E mais uma vez, sempre integrado um pouco, não demasiado, mas um pouco nestas a filosofia política, um bocadinho mais à esquerda. Sempre me integrei, sempre andei a ver como é que era, ia às reuniões académicas, foi sempre muito intenso o meu percurso na academia, porque foi assim para todos. Pertenceu à associação académica? Ou... Não pertencia à associação académica, não, por causa das questões familiares, porque depois não me deixavam muito. Naquela altura a gente não podia fazer 100% aquilo que queríamos. Pronto, e foi assim. Ainda por cima sendo mulher, não é? Ainda por cima sendo mulher. E não esquecendo que se agora são mais mulheres nos cursos de medicina, naquela altura eram muito poucas, eram mesmo muito poucas. Pronto, mas foi um percurso maravilhoso. Eu acho que aprendi muito, fiquei muito enriquecida socialmente e associativamente. Sim. Eu continuo a ser muito por associar-me a coisas. Pronto, e acho que toda a gente da minha geração. Depois acabei o curso e não havia o exame, a PNA, não havia exame de acesso. Durante os meus primeiros 4 anos, eu fui aquilo que agora era interna geral, chamado na altura policlínico. Fui durante 4 anos policlínica sem haver teste. Sim. Portanto, já tenho aqui um atraso de 5 anos relativamente a qualquer um dos mais novos agora. Mas não faz mal. Eu fiz ortopedia durante 1 ano, achei maravilhoso. Depois estive em psiquiatria, achei o máximo. Depois estive em cardiologia, achei maravilhoso. Depois fui para a cirurgia, maravilhoso foi. E depois, por último, fiquei em medicina interna, numa enfermaria de medicina interna, durante 1 ano e meio. E aí foi o maravilhoso dos maravilhosos. Então eu fiquei fascinada como é que era possível nós conseguirmos ver aqueles doentes e percebermos
que aquele doente não tinha só insuficiência cardíaca, tinha montes de problemas. E depois, para além disso, tinha ainda a família, a parte económica, o trabalho, como é que ele se relacionava na comunidade. E pensei, bom, aqui, É isto. é isto que eu quero. E depois ia para as urgências e aquilo para mim era uma maravilha. Pronto, e decidi que era medicina interna. Depois, nesse período, desculpe interrompê-la, nesse período policlínico esteve sempre em Coimbra ou esteve... Estive sempre em Coimbra. Estive sempre em Coimbra. Depois, pronto, e depois fiz o teste. Na altura, em Coimbra, só existiam 2 vagas. E eu, entretanto, já me tinha casado, etc. E então, só existiam 2 vagas de medicina interna. Uma em cada hospital, que ainda eram independentes. Pronto, e eu até, enfim, não tive a melhor nota de todas, e então andava sempre muito aflita se entrava ou não, mas entrei para a medicina interna para o serviço que eu queria, que era aquele que eu conhecia. Na altura havia 3 serviços no hospital. Okay. Pronto, e foi uma maravilha. Maravilha mais porque eu acho que foi mais uma vez o aspecto um bocadinho revolucionário da nossa geração e associativo e não individualista. Que eu acho que isso foi uma característica muito importante da geração destes mais velhos. E então, eu entrei no serviço, e o serviço era um bocadinho desorganizado, convenhamos. Nós não tínhamos orientadores de formação, porque isso não existia, por isso simplesmente. O que eu acho maravilhoso também, porque assim eu pude fazer aquilo que queria. Eu auto-orientei-me e pedi a orientação dos internos mais velhos. Também éramos só 3. Havia eu, era o outro antes de mim e o outro antes do outro. Portanto, nós fizemos o serviço realmente. Inicialmente fizemos um caderno reivindicativo de tudo aquilo que achávamos que o serviço devia de ser e como é que havia de ser a nossa formação. Okay. E numa reunião de serviço com todos os séniores, eu que era a mais nova e como era mulher, podia ser que acedessem melhor, li o caderno reivindicativo e tive a ameaça de sair do serviço, porque não tinha nada que fazer aquilo. Mas depois, como felizmente que a diretora do serviço e minha grande mestre era mulher e ela percebeu o que é que a gente queria, ela queria muita inovação, ela disse que era assim que ia ser. Ok. Assim a gente o conseguisse. Como se chama essa diretora? Ela era a professora Helena Saldanha. Ok. Pronto, e ela disse, não, eles têm a razão. São jovens, eles é que sabem o que é que querem para eles e para o serviço. Há aqui coisas um bocado excessivas, vamos moldar e é assim que vai ser. E assim foi. Extraordinário. Seguiu um internato maravilhoso. Inclusivamente, uma das reivindicações era ir para o estrangeiro, fazer estágios para ver como é que era no estrangeiro, já que diziam que o estrangeiro era melhor. Sim. E assim foi. Portanto, eu no meu 2º ano fiz um estágio do ano em França, onde comecei o meu doutoramento, aliás, que foi moroso e demorou muito tempo. Depois fiz um estágio em Inglaterra, sempre com o beneplácito da minha diretora. E eu e os outros também, mas eu até fiz mais porque eu talvez fosse mais livre, ou não sei. Pronto, e foi assim. E teve... Não havia um programa de internato formal, não é? Absolutamente nada. O tempo de duração do internato era igual? Era igual. E fazíamos, e de facto havia abertura para fazermos estágios noutros serviços. Havia um estágio que era obrigatório, que era na medicina intensiva, e depois havia mais, se a gente quisesse fazer mais 2 ou 3, o que fosse. E acha que se não tivesse passado por França, teria feito no mesmo doutoramento? Ou se calhar... Talvez não fizesse com tanta facilidade. Okay. Porque eu em França abriram-se muitos horizontes. E era França ainda, mas de França naquela altura tinha um grande desenvolvimento. Inclusivamente, uma coisa curiosa, eu estava no estágio e o meu estágio era de risco vascular, porque eu ia fazer, como fiz, o meu doutoramento em diabetes. Era diabetes e foi diabetes e micronutrientes. E então eu lá uma vez estava porque eu fazia consultas, eu fazia mesmo consultas e fazia urgências, e estava lá a fazer, numa consulta,
e vi o meu orientador da altura, a pessoa com quem eu estava, o sénior, ele pediu uma capilaroscopia. E eu não sabia o que é que aquilo era e perguntei-lhe o que é capilaroscopia. Ele disse, mas tu gostavas de saber o que é? Então espera aí, eu vou pedir ao colega que faz que tu vás para lá. E era um colega de nefrologia, de outro serviço, embora do departamento. E eu lá fui e foi aí que eu aprendi capilaroscopia, tanto que consegui trazer um método que na altura não havia em Portugal, inovador, quando vim do estágio. Eu fiz este estágio em 80 e tal, 1985, 86, e na altura consegui depois montar, trazer para cá, portanto, o know-how e consegui que me adquirissem o aparelho, o equipamento e comecei a fazer. Depois foi isso também que me levou um bocadinho para as autoimunes. Mas pronto, fiz esse estágio e depois mais tarde fiz um estágio já a convite da professora Carol Black, em Inglaterra, no Royal Free Hospital. Pronto, mas isso tudo no internato. Depois fiz outros, mas já fora do internato. E nesses momentos em que esteve fora do país, considerou a possibilidade de trabalhar só fora ou sempre? Sim, sinceramente considerei. Considerei, sobretudo quando estive em Inglaterra. Tudo muito organizado. Sim. Investigação e clínica. Sim. Uma coisa mesmo maravilhosa, extraordinária. E então eles gostam muito dos portugueses. Qualquer português que para lá vá já é também excelente. E eu estava lá, trabalhava, depois não tinha mais nada para fazer, trabalhava. E então a professora na altura, antes de eu me vir embora, e eu tinha para lá ido a convite dela, porque ela tinha-me visto fazer uma apresentação num congresso, numa mesa do NEDAIJA. E ela achou piada aquilo, se calhar, não sei, não faço ideia. E passado um tempo escreveu uma carta, porque na altura não havia mails, nem SMS, nem WhatsApp. Mais interessante. E então eu fui lá e fiquei lá. Era para ir uma semana, fiquei 2 meses quase. E então ela na última semana convidou. Pronto. E eu vim para cá e pensei, vou. Mas depois pensei, a família e tal, as coisas já estavam avançadas no tempo e achei que talvez pudesse, com o saber que eu tinha de lá, fazer um bocadinho a diferença. E pronto, e assim foi. Depois fui ainda fazer lá mais 2 estágios no mesmo sítio. Pronto, e depois fiquei com uma rede lá, mas acabei por vir. Ao longo da carreira, consegue elencar 2 ou 3 momentos que tenham sido desafios muito grandes no seu percurso enquanto internista, que a tenham marcado, que tenham sido especialmente difíceis? Não, eu acho que nada foi difícil. Pode ter sido... foi sempre ultrapassável, pode ter sido mais... Desafiante, sim. Mas eu acho que nada foi difícil. Okay. Eu acho que nós é que fazemos as coisas difíceis, não é? A gente encontra um obstáculo, tem que arranjar maneira de ultrapassar. Não considerei nada difícil. Agora, muitos desafios, claro. Muitos desafios. Eu não gosto de dizer isto, mas houve desafios pelo facto de eu ser mulher, é evidente. Era o que eu lhe ia perguntar a seguir, portanto já me está a facilitar a vida. Não muito, eu não senti diferença nunca, absolutamente nunca. Mas, por exemplo, na faculdade senti a diferença. Era uma faculdade em que a nossa faculdade de medicina em Coimbra era muito fechada, enfim, muito gregária entre eles, não é? E eu senti, quando fiz o meu doutoramento, que, sendo a segunda mulher doutorada em medicina interna lá, quando entrei para o grupo dos doutorados, senti alguma frieza, confesso. E pensei, vai ser um desafio, como foi em muitas circunstâncias, algumas delas que nem vale a pena narrar, mas que me marcaram e que me deram força para, sobretudo a nível da faculdade, lutar. Mas ultrapassando sempre tudo. Sim, com ajuda, claro. Pedindo a ajuda certa, quando era necessário. Mas ultrapassado. E acho que mesmo assim, modéstia à parte, consegui, apesar de tudo, abrir alguns caminhos para outras pessoas que vieram depois.
E isso eu fico contente. É disso, não tenho dúvida, não deve ser fácil. Eu sou um bocadinho mais jovem, também tenho alguma ligação académica e já não noto tanto essa diferença, mas ainda se nota disparidade entre homens e mulheres em algumas profissões, em alguns trabalhos. Portanto, claro. percebo que para si foi mesmo uma mulher muito, muito corajosa e continua a ser uma mulher muito corajosa. Portanto, enquanto mulher, tenho que te agradecer por isso. Obrigada. Bem, mas voltando aqui à nossa conversa, vou fugir aqui um bocadinho da medicina e volto lá, entretanto. Além da medicina, houve alguma outra ou outras paixões que a tenham acompanhado ao longo do tempo? Sabe, eu acho que não tenho não sou pessoa de muitas paixões. Ok. Fiel à paixão. Fiel Sou um bocadinho fria e as pessoas dizem que sim, que eu sou um bocadinho fria. E um bocadinho distante, porque também sou tímida. Sempre fui muito tímida. Acho que isso não é sinal de frieza, é só timidez. Sim, mas também sou um bocadinho afastada, confesso. E não tenho paixões. Gosto muito da medicina, mas nem a medicina quer dizer, não é uma paixão. É uma coisa que eu gosto muito. De resto, não tenho assim, posso dizer que não tive assim grandes coisas que me puxassem para ficar extasiada. Exatamente porque eu acho que devo de olhar as coisas com alguma distância para ter a frieza de conseguir ser racional. Mas, por exemplo, gosto muito também não é de ensinar. Ensinar eu não ensino nada. Gosto muito de partilhar os meus conhecimentos com os estudantes de medicina, por exemplo. E gosto muito do convívio com os estudantes, porque são pessoas jovens com novas ideias. Mesmo hoje em dia, que às vezes dizem que há coisas geracionais que são assim assado, não acho que isso seja. Acho que isso só nos ensina a progredir, a mudar e a olhar, neste caso, a medicina, ou olhar a docência, ou olhar a forma como transmitimos o conhecimento de forma diferente, adaptada àquilo que são os tempos, não é? Sim. Portanto, eu gosto muito também as pessoas dizem, gosto de ensinar. Não é ensinar, é partilhar os conhecimentos de uma pessoa que já tem mais experiência, não é? Isso eu gosto. Isso é uma visão muito interessante também, sim, no fundo, de estar a par com quem está também a aprender, não ter aquela posição de cima. Sim, isso é uma parvoíce. Estou de acordo, estou totalmente de acordo. E nunca teve nenhum hobby ao qual dedicasse mais tempo, nunca teve. Atenção que faz imensas coisas, e inclusive no associativismo, que não é propriamente medicina, não é? Portanto, sim, mas eu a certa altura achei que tinha que arranjar hobbies, porque senão um dia, quando ficar sem nada para fazer em termos daquilo que eu gosto de fazer muito, que é o ensino e a medicina e o convívio com os doentes, porque é o que eu gosto também muito, são os doentes. Eu comecei a pensar em hobbies. Eu não tenho hobbies. Eu, por exemplo, gosto muito de coleções. Okay. Faço algumas coleções de coisinhas. Okay. E eu acho que isso é devido a eu ser um bocadinho obsessiva pela organização. Okay. Pronto, realmente sou muito organizada. Organizada lá no serviço, porque sempre, antes as pessoas diziam assim, olha, queres fazer uma coisa que seja organizada, diz a Lelita. E pronto, eu era aquela que ia sempre fazer as coisas de organização. Portanto, eu acho que por causa disso gosto de pequenas coleções. Sim. E tal. Mas fora isso, de quê? Por exemplo, só para eu... Isto é para rir, mas não. Já que me estão a perguntar, é para dizer... Vou ter que perguntar. Eu faço coleções, enfim, é aquelas coisas que a gente tem um bocadinho. Eu faço coleções de porquinhas. Ok. Pronto, é um animal que eu gosto de ver. Peço desculpa, porque isso é uma maluquice, mas tenho para aí 200 e tal. Okay. Tem lá uma estante no sótão que é cheia daquilo. Okay. Pronto. E é fácil, porque quando alguém me quiser oferecer uma prenda de anos, pronto, saber, já sabem. Informação muito útil. Exatamente. E a família, todos eles trazem, vão para aqui ou para lá, todos eles trazem. Pronto, isso é aquela que eu tenho maior, mas faço de presépiozinho, até de selos eu faço. Portanto, coleciono montes de coisinhas. Okay. E depois faço de outras coisas, mas não é bom dizer. Pronto, e depois outras coisas, não vou dizer, nem sobre tortura. E depois, pronto, o que eu gosto mesmo é de ler. Habitualmente levo imenso tempo para ler
e tenho às vezes que voltar atrás porque a gente não tem tempo para isso. Sim. E mesmo à noite depois deixo-me dormir e não dá. E então leio sempre assim 2 livros ao mesmo tempo, um assim mais de história porque eu gosto e outro assim mais de romance ou crimes ou essas coisas. Nada muito filosófico, nem muito extraordinário. Portanto, eu gosto, é o que eu gosto de fazer e depois andar ao sol e passear também gosto. Mas esses são excelentes hobbies, portanto não pode dizer que não tem hobbies. Não são extraordinários. Não, são os seus e são importantes por serem os seus. Claro. Mas, pegando na leitura, consegue dizer, tem algum top 3 livros que mais gostou de ler ou que por algum motivo mais a marcar? Não, há outro livro que eu gostei assim de viagens e de coisas eu gosto. Agora estou a ler 2 que não têm nada, aquilo não é nada de especial. Mas até são engraçados. Mas quais é que são? Um é sobre os Templários em Portugal, que é um bocadinho a história. Eu acho piada a essas coisas. E depois o outro acho que é, como é que se chama aquilo? A Inquilina, porque é uma coisa de crimes. E eu acho piada também. Sim. Assim, para adormecer eu gosto. Ok. Pronto, Ok. é esses 2 que eu estou a ler. Não são nada especial, mas pronto. Não, acho que eu costumo dizer que eu gosto bastante de livros de crimes porque acho que lê-se hiper rápido. Portanto, Claro. quando não consigo, sobretudo em momentos em que estamos a trabalhar e em que não se consegue ter muito tempo de leitura, por isso percebo Pois, que somos ver pobres. totalmente essa visão. Gosto também de outras coisas, mas esses são muito bons para essas fases de muito trabalho. Bem, voltando aqui novamente à medicina, também teve um papel e ainda tem um papel muito grande na SPMI foi presidente da SPMI. Sente que de que forma é que isso foi importante para si e de que forma é que isso mudou também, no fundo, a sua carreira e a sua visão de ser médica? Enfim, a SPMI eu acho que é uma, enfim, é uma sociedade extraordinária e é extraordinário as pessoas que trabalham na sociedade, nos vários núcleos, na formação. A formação está a levar um boost enorme e eu acho que isso é muito importante. Tem-nos faltado um bocadinho agregar os jovens para a sociedade. E eu própria já tenho, quando era presidente e mesmo agora, tenho pensado numa forma de conseguir que eles venham, porque eles são o futuro e a gente tem que os chamar, não é? Não consigo descortinar o que é que possa ser, mas acho que temos que pensar o futuro assim, não é? Porque continuamos a basear-nos muito nas pessoas mais antigas, que são importantes pelo saber e pela experiência, mas ainda não temos, enfim, os jovens chamados para nós, porque sabemos que eles têm muito que fazer e que as coisas são pesadas. Mas pronto, em relação à pergunta que me fez, eu acho que mudar a minha forma de fazer medicina não mudou nada. Na altura que eu era presidente e na altura que fiz parte dos corpos sociais antes, a única coisa que aconteceu foi ter mais trabalho, mais pressão e estar realmente sempre muito preocupada em fazer bem, em tentar organizar as coisas e às vezes perceber uma coisa que eu não percebia antes e que criticava na sociedade e que agora já não critico de todo, que é porque é que não aconteciam mais coisas, não é? Ver as dificuldades económicas que a sociedade tem, não é? E a razão porque às vezes não se fazem mais coisas e coisas muito bonitas e muito faustosas pela parte financeira, de facto, que está a ser cada vez mais difícil, mais complicada de gerir, e preocupada em manter o estímulo que os núcleos todos têm, mas mais uma vez sempre preocupada porque é que não estão pessoas muito novas nos núcleos, já nos corpos sociais, já nos secretariados, melhor dizendo, dos núcleos. Isso preocupa-me bastante hoje em dia. Mas acho que a nossa sociedade tem muita pujança, apesar de tudo. As pessoas que estão a trabalhar neste momento verdadeiramente na sociedade têm uma vontade de puxar para cima e isso é uma grande esperança. Mas temos que arranjar forma de trazer pessoas mais jovens e das pessoas mais velhas se retirarem um bocadinho mais para trás e só serem chamadas quando é necessário, mas retirarem-se um bocadinho mais
Por enquanto não podem, porque os mais jovens ainda não foram chamados, mas não me perguntem como é que a gente consegue, não sei. Essa era a minha pergunta seguinte, portanto eu vou ter que avançar. Sim, mas sim, acho que é uma das grandes questões que temos na SPMI, é que como não só os mais jovens, mas sim, somos muitos internistas em Portugal e como é que conseguimos chegar a mais gente e ter mais internistas connosco também, não é? E a trabalhar com a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. É isso. Temos que perguntar à inteligência artificial, sei lá. Talvez, podemos tentar, pelo menos, perguntar. Pode ser uma ajuda. Pode ser uma ajuda, perguntar à Cláudia, dar uma visão diferente da coisa. E como é que acha que a medicina interna vai evoluir nos próximos tempos, já que falamos agora da inteligência artificial? Pois. Eu, por acaso, acho que não estou preocupada com o futuro da medicina interna. A curto prazo, acho que temos que fazer mais coisas. Para que as pessoas... Temos que mudar o paradigma. A medicina interna não é o que era, não pode continuar a ser o que era, e nós temos que arranjar outras estratégias. Se necessário for, largar algumas coisas, deixar algumas coisas que nós achávamos que fazem parte da medicina interna, mas arranjar outras novas, como por exemplo agora o que já estamos a fazer, hospitalizações domiciliárias, unidades, porque nós somos precisos em todo o lado, porque os doentes cada vez são mais complexos. Sim. Eu não diria mais idosos, porque não é por aí. Os doentes são todos mais complexos, os mais novos são mais complexos. Portanto, todos os doentes são mais complexos. Ou então, eles já eram complexos e a gente não sabia. Pronto, são doentes complexos. E então, nós vamos ser sempre necessários. Não há ninguém que vá pensar por nós. Portanto, nós, nem inteligências artificiais, nem seja o que for. Portanto, nós vamos sempre ser precisos. Sim. Agora, temos é que marcar essa diferença. Eu estou preocupada a curto prazo, porque acho que os mais jovens não estão a perceber isso, e nós estamos a deixar que a medicina interna fique um bocadinho espartilhada. Uhum. A pessoa dedica-se aos autoimunes, e a pessoa dedica-se à cardiologia, a pessoa dedica-se à geriatria. Podem dedicar-se, como muitos de nós, mas não deixar aquilo que é o ser internista da doença crónica, da doença complexa, do doente agudo que seguimos depois. Portanto, temos que arranjar maneira de fazer entender e de dar o exemplo aos mais novos de que o internista é o internista. É evidente que não pode abarcar toda a ciência e que deve ter zonas em que se refugie mais, mas que não pode, por exemplo, já tenho visto dentro do mesmo serviço as pessoas passarem para uma consulta um doente só porque é daquela área e ele é de outra área. Por exemplo, da doença hepática, tem uma coisa qualquer hepática, mas pode ter uma diabetes e passa para outro, não pode ser. Portanto, isso é que a gente tem que ver se muda. Isso é o que me preocupa a curto prazo. A longo prazo, a medicina interna vai ter um grande futuro. Sim. E pormos os olhos naquilo que se passou fora do país, em que, de facto, as pessoas fora do país começaram a espartilhar a medicina interna e agora não há nenhum internista, e que agora estão a regressar de novo à medicina interna. Nós não precisamos de fazer esse caminho. Temos que o fazer rapidamente, mas temos que fazer compreender isso à geração mais nova. Sim. Não facilitar, não é? Sim. Acaba por ser quase como dividir a medicina interna em muitas especialidades diferentes, com o exemplo que estava a dar dentro do serviço, pois, antes de mudarem. E isso não tem jeito nenhum. Sim. Não tem jeito nenhum. Claro que eu compreendo que há algumas áreas da medicina que são realmente mais específicas e mais diferentes e que, se calhar, é difícil também acompanhar tudo o que há de novidades sobre tudo, não é? Mas sim, mantendo aquela... Mas há as equipas e o pedir a opinião. Às vezes é diferente de a gente deixar, não é? Eu não deixo de tratar uma cirrose por não ser hepatologista, não é? Por isso é que eu também nunca concordei com as subespecialidades dentro da medicina interna. Acho que as competências em áreas são muito importantes, pronto, para a gente ser reconhecidos pelos pares, mas subespecialidades fazem-me um bocado de impressão. Sim. Não concordo. Compreendo. Bem, estamos próximas de terminar. Ainda tenho aqui algumas perguntas, mas como já assistiu a uma tertúlia, já não vão ser novidades, portanto...
A primeira pergunta é, o mote deste congresso é orgulho em ser internista. É internista com orgulho? Com muito orgulho, claro, há muito. Acho que Sempre percebemos fui. pela conversa, não é? Só mesmo vou deixar aqui afirmado. Claro que sim, claro que sim. E se tivesse ai, estou-me a falhar aqui uma pergunta, estou a passar uma pergunta à frente, está-me a dar uma branca. Mas pronto, já me lembro outra vez. Se tivesse que deixar uma mensagem para quem está agora a começar o internato de medicina interna, o que é que deixaria? Eu acho que é assim. Eu não sei de mensagens, eu não sou muito boa nisso. Mas eu acho que se nós quisermos. O médico verdadeiro é o internista. O médico hospitalar verdadeiro é o internista. Porque em qualquer momento, em qualquer situação de doença de uma pessoa, consegue sempre resolver o problema, ter uma ideia, ter várias hipóteses. E depois tem uma coisa muito importante, que é criar empatia com os doentes, conseguir ver a parte mais humana da pessoa. E isso ninguém nos tira. E acho que isso é aquilo que nós temos que preservar. E, portanto, a medicina interna é a melhor especialidade, sem dúvida que é a melhor especialidade. E há outras especialidades que são extraordinariamente interessantes, mas eu tenho a certeza que eles têm lá no fundo inveja da medicina interna e dos internistas. E é isso que nós podemos dizer. Eu digo às vezes muito isto. Eles às vezes no banco dizem assim, quando querem passar o doente, não é? Este doente está melhor com a medicina interna. Sem dúvida que está. Está sem dúvida. Está sem dúvida que está melhor connosco. E eu acho que isso é aquela invejazinha que eles têm. E se a gente lhes disser, ficam piores ainda, não é? Portanto, a mensagem é essa: orgulhar-nos daquilo que fazemos, sabermos que fazemos sempre melhor que qualquer outro e depois atualizarmos, estudarmos, sermos críticos e humildes, não é? E humanos. Sim, e essa boa energia, essa energia positiva também há de contagiar quem está a escolher também a especialidade e quem está a começar a sua viagem pela medicina na globalidade, Claro que há que sim. de captar também. E nós temos que ter muita energia. E já me recordei da pergunta que lhe queria fazer, embora isto vai ficar, eu tenho que fazer a mesma, senão o Nuno despede-me, mas... Há perguntas feitas, não é? As três últimas são iguais para todos os oradores, o resto não. Embora é mais interessante terminar com a pergunta que lhe fiz, mas vamos a isso. Que legado é que gostaria de deixar à medicina interna? Neste momento ainda está a construí-lo, eu sei, mas... Sim, mas em breve quer dizer, não vou deixar de todo, mas pronto, vou aliviar. Eu acho que o legado é assim, é ter alegria. Se alguém me quiser olhar para mim e pensar assim, olha, aquela mais ou menos, enfim, pode ajudar-me a ter um exemplo dentro da medicina interna. Eu acho que é a alegria de trabalhar com os doentes e a alegria de transmitir os nossos conhecimentos e de os partilhar com os colegas. Eu acho que isso é que é o legado que nós todos, como internistas, podemos dar às outras pessoas. Ter alegria no trabalho. Não andarmos sempre a pensar, que chatice, estou tão cansado, ai meu Deus, que agora saí do banco. Não, temos que ter alegria em tudo o que fazemos. E depois transmitir o pouco ou muito, ou seja o que for, com os outros. De acordo. Antes de terminarmos, algum outro aspecto que queira falar? Porque nós tem um curso tão grande até o momento de hoje que é tão difícil falar tantas coisas que não falámos de quase nada. Portanto, se quiser falar de algum outro assunto antes de terminarmos, por favor. Não quero falar nada. Eu acho que o que eu queria era que os internistas continuassem a ser tão bons como são e que continuassem a lutar, porque nós precisamos lutar, somos a especialidade que precisamos lutar pela medicina interna e termos, de facto, muito orgulho em sermos internistas, muito, muito orgulho. Okay. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, professora Lelita, e terminamos com isso.